Fala, meu povo, tudo bem? Estou aqui com a Maria Letícia para falar sobre o livro dela, Diário de uma Cardíaca Invisível. Cardíaca ou cardiopata? Cardíaca. Cardíaca Invisível. Bem, por que o nome? Por que invisível? Bom, antes de mais nada, obrigada pelo convite e tem que explicar por que a gente riu quando falei de cardíaca, né? Porque cardíaca é a condição biológica de qualquer ser que tem coração. E aí no início, antes da gente começar a gravar, eu te falei que o correto seria falar todo mundo é cardíaco e o correto seria falar cardiopata, mas fica muito assim, nítido, né? Então é cardíaca. E invisível porque eu penei durante muito tempo com a ausência do diagnóstico, né? Eu tinha o problema, mas não tinha o diagnóstico. E fiquei 7 anos numa relação médico-paciente que hoje eu vejo que foi bastante, prejudicial para mim, porque eu ia na médica, que é uma pessoa super conceituada no Rio, é uma pessoa que, se você pedir uma referência de quem é a pessoa, a médica no Rio mais confiável para falar sobre síncope, vão dar o nome dela. E eu estive sob o tratamento com essa pessoa durante 7 anos e ela não via a minha doença. Apesar disso, eu tenho que falar, fazer justiça, foram feitos todos os exames que ela pediu, eu fiz, mas a doença que estava na cara dela, a doença que eu tenho, que é a miocardiopatia hipertrófica obstrutiva, e ela não conseguiu diagnosticar, porque ela se pegava muito na questão da hereditariedade, né? Porque essa doença ela é transmitida de pai para filho. Então, a morte súbita, né? E não há nenhum caso na minha família. E aí basta isso para botar por terra tudo aquilo que eu falava. Eu dizia que eu sentia isso, que eu tinha arritmia, que eu desmaiava, que eu tinha uma vida completamente limitada, e ela botava tudo na conta da síncope, né? Enquanto a doença estava lá e não era diagnosticada. E eu penei muito nas emergências também, quando eu passava mal. E não por isso que eu me sentia invisível, porque eu reclamava de um mal-estar que ninguém dava nome. Isso é estresse. Não é estresse. Eu sinto que eu estou com o meu coração não está batendo direito. É estresse. Você trabalha em televisão, a vida moderna exige demais. E aí foi até que, quando eu me vi à beira da morte, já internada, que eu deixei de ser invisível, né? Aí tiveram que acreditar em você. Sim, mas ainda assim eu, no hospital, internada no CTI, eu tive que convencer a médica de que eu estava doente. Parecia um filme de terror, ninguém acreditava em mim. Ela veio fazer, eu fui internada por estar com os batimentos cardíacos em 36, a frequência cardíaca, a vida se esvaindo, passando muito mal, e ela entrou no CTI para fazer o ecocardiograma e ela falou: você não tem nada. Ela fez aquele eco de 20 minutos, né? Sim. Eu falei: não, doutora, por favor, eu sei o que eu estou falando, eu estou morrendo. Você sentia isso? Eu sentia que eu estava morrendo. Aí ela veio e acreditou em mim e fez o exame por 1 hora. E aí, ao fim do exame, ela falou: olha, você tem alguma coisa aqui que a gente precisa investigar melhor. Ela já sabia o que era, mas ela não podia dar o diagnóstico assim na minha cara, né? E aí eu fui fazendo os exames para confirmar mesmo a miocardiopatia hipertrófica, e 10 dias depois eu fui submetida a uma cirurgia para me tirar da marca do pênalti. Você tem a sensação que, se não fosse por essa cirurgia hoje em dia, você estaria aqui ou não? Não. Você estava prestes a realmente morrer? Sim, eu morri em pé 2 vezes. Eu digo isso para os médicos, e só um médico acreditou nisso, que foi o Dr. Igor Borges Abranches, que é um
dos maiores cardiologistas desse país. Eu falei para ele, doutor Igor, eu morri em pé por 2 vezes. Meus batimentos pararam e voltaram. Eu quase desmaiei. Foi uma espécie de... É uma coisa muito estranha, é tão ruim que eu não gosto nem de pensar. A caminho do trabalho. No Isso dia... foi mais ou menos em que ano? Foi em outubro de 2012. Neste dia em que eu tive esse mal-estar, 3 dias depois eu fui internada. E nesse dia que eu tive esse mal-estar de quase morrer por 2 vezes, de haver tido um desfalecimento a caminho do trabalho, eu liguei para a minha cardiologista que me atendia à época, essa moça que é especialista em síncope, contei o que havia acontecido, estava muito impressionada, o que eu faço? Ela virou para mim pelo telefone e falou, fica tranquila que se você cair no chão, do chão você não passa. Poxa. E aí eu fiquei... Isso é coisa que o médico faz com o paciente. Eu fiquei assim, chocada, né? Se eu cair do chão eu não passo. Quando um médico fala isso pra você, é sinal de que perdeu total confiança na relação paciente-médico, né? Você desistiu ali? Sim, porque depois eu fui internada, 3 dias depois. Eu conto bem isso em detalhes no livro. E aí, quando chegou nesse hospital, na Zona Sul do Rio, que é um hospital referência de atendimento cardiológico, o médico disse que só iria me atender com aval do meu cardiologista, né? São coisas estranhas que você percebe na medicina de emergência, assim. Mas isso é um procedimento ou é um corporativismo, alguma coisa do tipo? Eu acredito que é um corporativismo, porque veja bem, se você quebra a perna e vai para um pronto-socorro ortopédico, ninguém chega para você e fala, olha, Maria Letícia, eu não vou colar a sua perna, engessar a sua perna, porque você não me deu o contato do seu ortopedista particular. Isso não existe. Na emergência não tem que se preocupar com isso, tem que curar a pessoa, tem que salvar a pessoa. Tem que curar. Aí eu cheguei e falei, não tenho cardiologista. Eu quero que você seja o meu médico e me ajude. E ele falou, não, mas você... Aí foi uma tortura, eu acabei que eu dei o nome dessa médica e ela mandou eu fazer uma esteira, sendo que eu não conseguia andar. Aí dali eu fui para o hospital em que eu me operei, saí da revelia e depois eu processei esse hospital, que eu não vou dar um nome porque... nem merece que eu diga o nome, mas fica em Botafogo, é muito, muito famoso, muito badalado, e ganhei a ação por danos morais. Você ganhou? Ganhei a ação. Eu processei, eu fiz questão de processar. Por omissão. Omissão de socorro. Quando você lê o seu livro, você fica muito assustado, assim, com... Eu, pelo menos, eu já até tinha te falado isso. Quando você vai no médico, você tem a convicção de que ele está preocupado em te curar ou descobrir qual é o seu problema. E parece que no seu livro o que você mais viu foram médicos que não estavam, se não absolutamente nem aí, mas não estavam muito preocupados em te ajudar, né? E é uma triste realidade, porque se você pegar nossa saúde é muito debilitada, nossa saúde, que eu digo, o Brasil, né? E eu estou falando isso de um lugar de privilégio, né? Porque eu tenho um plano de saúde. Você está no Rio de Janeiro, plano de saúde. Plano de saúde e com direito a bons hospitais, bem equipados, médicos mais qualificados, né? Mas tudo isso ainda assim é muito arriscado, porque a formação médica hoje em dia, eu falo isso como jornalista e não como profissional da área de saúde, né? Deixando bem claro. Mas a área médica, o profissional da área médica hoje em dia, quando ele se forma, ele sabe muito pouco do que ele vai fazer. Tem uma pesquisa que eu estava lendo sobre o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que mostra, São Paulo está a anos-luz de distância nesse quesito, né? Que mostra que os médicos, quando se formam, eles não sabem ler o resultado de uma mamografia,
eles têm dificuldade de diagnosticar, ler um exame de sangue e saber que aquela pessoa está diabética, porque eles não têm vivência de beira de leito. Eles não fazem isso. Eles aprendem as aulas teóricas, eles fazem a residência, mas eles pulam a parte mais importante da medicina, que é ouvir o paciente. Entendi. Eles, que é o chamado médico de beira de leito. Isso passam por cima. E o que você está sentindo, né? Exatamente, ouvir. A escuta é importante, né? Porque quando o paciente fala, ele está dando elementos para o médico formar um quadro sobre aquela e se aproximar de um diagnóstico, né? Antigamente o médico de família fazia esse papel. Isso não é dessa época, é da minha época. O pediatra ia na minha casa, o clínico geral ia visitar a família e ele chegava e identificava a doença. Ele não precisava ficar fazendo 1 milhão de exames para depois dizer, olha, você está diabético. Claro. Entendeu? A escuta favorece isso. E estão pulando essa etapa hoje em dia. E mesmo assim, eles, isso em nível Brasil, a pessoa que sai da faculdade de medicina recebe o CRM, ainda que tenha sido reprovado na aula, na prova da categoria do setor. E ele vai ser um profissional despreparado para lidar com o público e com a vida, né? Mas então, aí você fala que você tem miocardiopatia hipertrófica. Esse diagnóstico é um diagnóstico raro e por isso... É uma boa pergunta. Eles tiveram dificuldade de diagnosticar ou foi mais uma omissão realmente médica? Boa pergunta. Se você põe no Google miocardiopatia hipertrófica, os resultados dessa pesquisa vão qualificar essa doença como uma das mais comuns no ramo das doenças do músculo cardíaco, né? Mas quando você vai nos consultórios cardiologistas, você ouve que ela é uma doença rara. Não faz sentido. Não faz sentido, é verdade. É muito curioso isso. Mas eu já ouvi de cardiologista do Instituto lá de São Paulo, meu Deus, me fugiu o nome agora, INCOR, Instituto do Coração em São Paulo, que talvez eu não tivesse tido que operar a minha miocardiopatia hipertrófica, né? De um cara lá que é figurão na medicina de doenças cardíacas, do músculo cardíaco, e ele chegou a duvidar e eu tive que voltar lá outras vezes com exames antigos para ele ver que realmente era um caso assim, talvez muito específico, né? Porque ela se deu, a minha hipertrofia, quer dizer, a hipertrofia, esse nome quer dizer o quê? Quer dizer que as fibras que compõem o coração, chamada de sarcômero, elas têm um desarranjo geneticamente, né, de origem genética, e aí faz com que elas fazem o coração ficar mais duro, né, então ele bate com dificuldade. E então o coração cresce, mas a parte do que cresceu, que estava causando o problema de obstrução, que me levava a ter os desfalecimentos, estava num lugar muito escondido. Só que isso não é desculpa, porque um eletrocardiograma capta esse tipo de alteração, né? E você fez inúmeros? Fiz inúmeros. Então, por até 1 ano após a minha cirurgia, em alguns lugares eu ainda continuava invisível. E aí eu resolvi, eu tive a sorte de cair nas mãos de um grande médico aqui no Rio de Janeiro, chamado Dr. Igor Borges Abranches, que é um dos grandes especialistas de doenças do músculo cardíaco, e isso em 2013 já. Ele era diretor científico do IECAC, que é um Instituto de Cardiologia Luiz de Castro,
que é um hospital público muito bom, que trabalha essa área cardíaca com crianças e adultos. E ele me levou para ser examinada por uma junta médica do IECAC e foi realmente constatado que o meu caso era assim, como um médico definiu, difícil e diferente, né? Mas eu acho que eu dei muito azar também, porque eu fiquei na mão de gente muito incompetente até chegar o momento de operar, né? Porque assim, tudo bem, é um caso difícil e diferente, mas você não se forma para conseguir solucionar esse tipo de caso? Porque o banal qualquer médico consegue. Você foi médico de, vamos dizer assim, alto padrão. Eles que são aqueles que se propõem a solucionar o difícil e o diferente, né? Pois é, mas é porque se você pega com uma doença que já não é muito comum e você vê que o principal... eu não tenho ninguém na minha doença que tenha morrido dessa causa, de morte súbita. Então isso está descartado. Não é assim. Em tese é mais difícil de você ter, mas não significa que você não tem, né? Tanto que você tem. Pois é. E eu tenho uma página no Facebook chamada Miocardiopatia Hipertrófica, que eu criei assim que eu consegui me recuperar dos efeitos, das sequelas da cirurgia, né? E é muito curioso observar, qualquer um entra lá e vê, que existe uma coisa que nos une, que une os portadores de miocardiopatia hipertrófica, que é a invisibilidade. As queixas não são reconhecidas, é muito difícil isso, porque as pessoas, algumas queixas de pessoas com irmãos, pais que morreram da doença, né, que era gritante que tinha, ainda assim é difícil de identificar, porque se confunde com muitas outras doenças. São muitas as pessoas que têm esse tipo de doença e que provavelmente se identificaram então com o seu livro. Sim. Você escreveu, antes da gente falar sobre a cirurgia, eu queria tratar sobre isso. Você escreveu esse livro por quê? Eu escrevi o livro para não enlouquecer. Porque eu tinha uma vida muito ativa antes da cirurgia, ainda que eu fosse doente e sentisse muitas coisas que me limitavam a vida. Eu trabalhava com televisão, eu fazia jornalismo para TV, eu trabalhava numa empresa, Globo News, desde antes do início dela, desde antes de entrar no ar. Então eu tinha um carinho tremendo pelo meu trabalho, eu amava o meu trabalho e de repente eu tive que largar aquilo tudo para virar um saco de batata estirado em cima de uma cama dentro de casa, sem rotina, sem trabalho, sem previsão de melhora, uma vida completamente diferente da vida que eu levava. E então eu, como hábito de jornalista, tudo que eu vivia no consultório médico, eu escrevia na minha agenda. Aí eu me lembrei, eu falei, poxa, que engraçado, a médica disse isso, isso e isso, ela não viu naquele dia que eu passei mal. Eu comecei a montar um quebra-cabeça, comecei a buscar as minhas agendas, a ler e comecei a escrever. Demorei anos escrevendo, não foi uma coisa do dia para o outro, até porque eu fiquei com uma sequela cognitiva, então para escrever e ter um ordenamento sequencial daquilo tudo foi muito... Um ordenamento lógico, né? Foi difícil de manter isso. Mas é um livro muito bom, assim, porque é um livro que mexe com a sua vida pessoal, a sua vida com a sua companheira, com seu filho, com seus pais, conta um pouco da sua história da infância, mas ao mesmo tempo traz a sua vida e a sua batalha com a miocardiopatia. Eu acho que é um livro assim que não é só um relato de uma doença, né? É um livro que conta o relato de uma doença, mas traz o lado humano, mostra ao mesmo tempo a pessoa que passou por isso, né? Mostra que todo mundo está suscetível, de certa forma, a passar por esse tipo de périplo. Como é que foi, agora,
já para outro ponto, como é que foi essa cirurgia? O que foi feito para corrigir a sua miocardiopatia? Então, quando você tem a miocardiopatia hipertrófica, você tem um engrossamento do músculo cardíaco como um todo, geralmente ataca mais o ventrículo esquerdo, que é a parte principal que expulsa, que faz o bombeamento do sangue para o corpo. Mas existe o septo intramuscular, que é um músculo que separa os dois ventrículos do coração, o esquerdo do direito. Esse septo, que é tipo um paredão, ele também vai engordando a ponto de sufocar. Ele cria uma bola de carne e ele sufoca. Mal passa sangue. Exatamente. Isso é obstrução. É isso que tem que ser retirado. Então, os médicos abriram o coração, descascaram o que eles puderam descascar, tiraram o excesso de músculo que cresce, consertaram algumas válvulas que estavam doentes e que causavam inchaço até nas minhas pernas e que os médicos que me atendiam antes diziam que não era nada, e depois fecham. Então a cirurgia é uma cirurgia que consiste nisso. Mas quando você descasca o músculo, esse músculo septo, às vezes você atinge você prejudica a comunicação do coração, né? A parte elétrica do coração fica um pouco prejudicada. E é uma cirurgia de grande porte e algumas pessoas precisam botar CDI depois, que é um aparelho que emite choques para o coração não sofrer. Quantas horas de cirurgia? 8. Não sofrer morte súbita, parada cardíaca, né? Mas graças a Deus eu ainda não cheguei a esse ponto. Não. Você já é operada há quantos anos? Vai fazer 7 agora, em outubro. A recuperação, pelo relato, foi horrível. Foi horrível. Não tem nem como mentir, não, foi tranquilo. Foi horrível, né? Foi horrível. Porque... Você falou que sentiu dores que você nunca imaginou. O presidente Figueiredo, que não é, você nem imaginava existir, em 79, eu acho, ele operou o coração e ele falou uma coisa que foi assim, eu nunca esqueci daquilo. Ele operou o coração e quando ele foi entrevistado, perguntaram para ele: presidente, como é operar o coração? Ele falou: parece que eu fui atropelado por um trem. E ele era de cavalaria, um homem rude, né? Falar isso... porque realmente já dá um bom indício, né? Mas é muito ruim. É pior do que ser atropelado por um trem. Eu acho que o trem foi e voltou. Mas existe todo um protocolo para essa cirurgia, onde o paciente ele recebe tratamento neurológico e psiquiátrico, porque operar o coração, além de ser muito difícil para a saúde em si, também tem as questões psicológicas, né? A gente associa as emoções ao coração, né? Por mais que seja romanceado, você sabe que na verdade está tudo aqui na cabeça. Isso tem uma questão psicológica aí muito grande a ser trabalhada. E numa cirurgia de emergência, desculpa, não dá tempo de ficar indo a neurologista, a psiquiatra. Então, tudo isso eu fui ver depois na minha recuperação e ninguém avisa. Quando você tem alta do hospital, ninguém chega para você e fala: olha, agora você tem que procurar um neurologista. Não, tchau, está operada, vai embora para casa. Não foi assim também, eu levei dias para sair. Mas, graças a Deus, eu caí nas mãos do Dr. Igor Abranches e ele me deu essas orientações, porque eu não tinha força no lado esquerdo. E então ele avisou: olha, você tem que procurar um neurologista. Eu não dormia de madrugada, ele falou: você tem que ir num psiquiatra, tomar um remédio e tal. O não dormir de madrugada era o quê? Ansiedade, depressão, alguma coisa do tipo? Sim, tudo isso junto, Você passou por um quadro depressivo? Sim, passei por um quadro depressivo, porque a minha vida mudou drasticamente, né? A falta do trabalho,
e a incapacidade física. Ah, tudo bem, eu vou ficar em casa. Tá, mas o que adianta você ficar em casa se você não pode lavar um copo, se você não pode pendurar uma roupa, ajudar seu filho. Meu filho tinha 10 anos na época, vesti-lo, preparar a mochila, nada disso eu conseguia fazer. Ele foi um grande companheiro, porque ele entendia tudo, graças a Deus, mas é muito difícil para a família, você muda a dinâmica da família, todo mundo entra naquela junto com você, né? Os passeios ficam diferentes, tudo entra no ritmo do doente. Lendo o seu livro, eu fiquei até um pouco frustrado, porque na hora que você fala que você descobriu a sua doença, e aí isso leva depois de um tempo a você fazer a cirurgia, eu pensei assim, bem, agora ela vai retomar a vida dela. Ela vai fazer a cirurgia e finalmente ela vai poder ser a Matissa 100%. E não, você vê que depois da cirurgia parece que você chegou a piorar muito do comparado ao que você era antes, não? E isso foi muito frustrante. Eu fiquei frustrado lendo, fiquei assim, pô, ela tá pior do que ela entrou. Porque o que acontece... a frustração monumental, porque eu, quando acabei o pós-cirúrgico, eu fiquei muito tempo ainda no hospital e todos os médicos falavam assim, mudou, sua vida agora vai mudar 100%. Você está curada. Você está curada, Eles dizem isso para te animar. Sacanagem, não podia fazer um negócio desse. Porque até hoje, 7 anos depois, eu ainda fico esperando a mudança. E não vai ter mudança. Não vai ter mudança. Eu fui ontem no meu cardiologista para fazer um exame de rotina e ele fez o meu eletro, ele viu o meu eletro e ele falou, você... Tudo aquilo que você não quer escutar de um médico, né? Você fez a cirurgia, você sabe que a cirurgia foi só para te tirar da marca do pênalti naquele momento, mas... não tem muito o que fazer. É uma nova condição de vida, que por mais que já tenha se passado um tempo bom, 7 anos e tal, é muito frustrante, porque ainda hoje, 7 anos depois, eu comprei uma escova de dente elétrica, porque eu não tenho mais força para escovar o dente de manhã, que é um horário muito cruel, o acordar, né? É mesmo? Então eu tenho que escovar o dente assim, com a escova elétrica. Mexer o cafezinho, esses esforços assim com vou lavar um copinho, nada disso eu posso fazer ainda hoje. Então eu deixei para trás também a minha vida profissional, que na época que eu caí de vez com a doença, eu caí de vez com a doença e fui para o hospital para operar, eu estava indo fazer um projeto tinha sido bem classificada, aliás, em primeiro lugar, para fazer documentários na Globo News. Você até relata isso no livro, é bem legal. E acabou. Eu subi o morro do Turano para fazer um vídeo, a diretora gostou muito e, poxa, vamos apostar em você. E caramba, o que eu virei? Eu virei uma aposentada com 45 anos de idade por invalidez. É horrível, mas enfim, a gente está aí e tem que continuar, né? Porque a vida é muito importante. Ainda que seja limitada, com todas as dificuldades, é o que temos para hoje. Você tem que começar a procurar a razão de viver em outras coisas, né? Hoje em dia você procura isso onde? Na palavra. A palavra é o que me salva, né? Eu, como jornalista, por mais que eu não tenha uma atuação profissional, quando alguém me pergunta, vou fazer ficha em algum lugar, profissão, aposentada. Mas aí, às vezes, eu falo jornalista, aposentada. Ou então eu falo jornalista. É difícil de falar uma coisa que eu não faço mais, né? Profissionalmente, nem... Eu faço os relatos. O livro Diário de uma Cardíaca Invisível foi a grande reportagem da minha vida, porque tem um tom jornalístico ali também.
Mas a página no Facebook de miocardiopatia hipertrófica também é um lugar onde eu exercito a minha palavra, né? E é o que eu posso fazer. É onde eu me salvo. É onde você se salva. Eu acho que eu li o livro assim, eu não posso deixar de recomendar, porque é realmente uma leitura. É uma leitura leve. O assunto é pesado. É um assunto pesado, mas é um relato assim surpreendente. De novo, pode ser inocência minha, mas sempre que eu penso numa relação médico-paciente, eu imagino que exista uma preocupação real em encontrar uma solução para o problema. E eu fiquei muito surpreso com o fato de que o seu caso não foi esse, na maior parte do tempo. Atualmente você tem o Dr. Denis, tem o Dr. Igor... Deni Davi Cruxão. Deni. Não é Denis, é Deni. É Deni. Que são pessoas ótimas na sua vida, mas você demorou o quê? 7 anos? Eu precisei quase morrer para descobrir que existe esse lado bom da vida, né? Bons médicos com consultórios simples, onde você vê que ali não rola 10% de laboratório, pessoas sérias, pessoas que estão realmente conectadas com a saúde, né? E... paciente em primeiro lugar. Sim, o paciente em primeiro lugar. E o erro médico é muito comum, né? Erro médico é uma maldade, seja por ignorância do operador da saúde ali, o enfermeiro ou o médico, seja por má fé, né? Que é muito comum isso, você vira e mexe, ouve na imprensa esses escândalos de máfia de prótese. Enfim, erro médico é muito comum, só que não é falado, né? Porque é difícil de você entrar com uma ação na justiça. Eu tentei entrar com uma ação na justiça contra essa médica que me maltratou por 7 anos, digamos assim, mas cadê? A justiça pede umas provas. Nexo causal. Eu não tenho como chegar e falar, olha aqui ela escreveu que ela desconfiava que eu tinha miocardiopatia, mas que ela não tinha... Nenhum médico faz isso. Como é que você vai provar que aquela relação foi mal estruturada ao ponto de eu quase... muito difícil. Aí é muito difícil. A defensora falou, não tem como levar adiante uma ação desse tipo. Eu fiquei frustrada, mas... só serve para mostrar que a medicina não é perfeita e o direito também não, né? Sim, são alertas importantes. Para você, assim, que tem a página atualmente, qual é a mensagem que você tenta passar para as pessoas que têm a mesma doença que você? Não desistam e vivam um dia de cada vez, que é só isso que a gente tem, um dia de cada vez. Na minha página, eu converso com pessoas, o público é muito vasto, Brasil inteiro e América Latina, muita gente, Equador, Argentina, até Europa, Estados Unidos, pessoas que lutam pelos seus direitos de ter informação. Isso é importante falar também. Quem tem um marca-passo, quem tem um CDI, pode ter acesso às informações ali registradas. Elas pertencem ao paciente e não ao médico, que você pode mudar ao longo do seu tratamento, e não à empresa que faz o controle, o registro daquelas informações. Então tem muita gente lutando por esse tipo de direito, o acesso às suas informações, aquilo diz respeito à sua saúde, né? E é isso que eu falo para o pessoal. A gente troca muitas mensagens nesse sentido, de que precisamos ser ouvidos, sair dessa invisibilidade que ainda hoje nos afeta, porque a miocardiopatia hipertrófica não tem cura, ela só tem controle. E a cirurgia é o teto desse controle, né? Saindo dali, você vai ter uma vida limitada e vira e mexe, você tem que estar no seu médico não só por questão de rotina. Eu já fui internada 4 vezes depois da cirurgia e ainda hoje
eu tenho que convencer as pessoas de que, olha, não é porque eu estava estressada que eu tive essa arritmia, ou que eu tive esse desmaio, essa síncope. Eu acho que eu cheguei... É uma batalha diária, né? É uma batalha diária. Eu cheguei a comentar com você que eu fui tirar o meu cartão de deficiente, né, para poder estacionar o carro nas vagas especiais para portadores de deficiência física. E o médico que fez a entrevista comigo no Instituto Público de Saúde disse que seria muito difícil eu conseguir a licença porque eu não tinha uma amputação. Eu falei, mas como assim, doutor? Eu tenho que ser amputada para ter direito ao adesivo não, a licença? Ele, não, é porque tem que ter alguma coisa visível. Realmente, a amputação é... Eu falei, olha, ele, então um problema no órgão. Eu falei, é no coração o meu problema. Estava tudo ali documentado, né? Órgão público, como eles exigem, né? O hospital quimioterapia público. Enfim, então houve ali um docinho. Depois de 3 meses eu fui receber meu cartão. Porque eu não posso ficar procurando vagas eternamente, eu passo mal. Para longe. Aliás, eu nem dirijo, raramente eu dirijo porque eu já passei mal dirigindo. Então, é direito da pessoa. Né? Também isso é muito mal colocado, porque os doentes, os portadores de doenças crônicas, têm uma série de direitos e as pessoas não têm acesso a esse tipo de informação. Então isso também a gente coloca em papo na página do Facebook. Eu acompanho, tenho bastante visibilidade a página já. Você falou um dia de cada vez, eu gostaria de terminar com isso. Um dia de cada vez, ele vira um exercício de humildade ter tido essa doença? No sentido de que você agora tem que se preocupar com coisas tão mais sérias que o banal já não te preocupa. Que pergunta difícil. Os problemas do dia a dia, assim, que tiram muita gente do sério, tiram você porque você tem um problema muito maior ao seu redor ou não? Eu acho que sim. Eu acho que às vezes eu fico assim meio telúrica, eu fico, sabe, ficar discutindo por causa de... É difícil. É porque você sempre escuta assim que muita gente tem esse relato, que a partir do momento de quase morte, ela passou a enxergar a vida de uma forma diferente. Você sentiu isso? Sim, eu desde criança, eu sabia que eu ia morrer muito velha. Eu tinha essa ideia. Eu tenho o contrário. Não sei porquê, mas eu tenho o contrário. E aí, de uns tempos pra cá, às vezes eu fico pensando nisso, eu penso assim, poxa, aquela garota me enganou. Porque não é possível que eu vá chegar a 90, 100 anos de idade com esse coração do jeito que eu tenho. Mas não me assusta muito não, porque eu acho que tudo tem começo, meio e fim. Então estamos aí. Aos trancos e barrancos vai, né? Isso, é por aí. Tem gente que não tinha nada e já foi, né? Você tá aí batalhando e não vai. Graças a Deus. Graças a Deus. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Acho que é uma boa mensagem para as pessoas. Isso. Tá bom, obrigado, Maria Letícia. Fica a recomendação do livro que dá para ser comprado na Amazon. Amazon.com.br, aí pesquisa, bota lá o nome do livro, Diário de uma Cardíaca Invisível, e já cai no link lá daqui. Eu vou botar o link do livro e também pode procurar no Facebook. Sim, miocardiopatia hipertrófica. Eu falo com todo mundo e todo mundo já vai conhecendo todo mundo. Uma grande festa. No YouTube eu vou botar o nome da doença, que aí já vincula ao vídeo. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima.